Hello. Que isso? Fala, minha família, Gabriel Trindade aqui. Mais um Profcast. Alguns avisos que são importantes. Primeiro aviso importante, não é uma entrevista. Yes. É resenha, é bate-papo, porque tem um monte de gente chata que fica nos comentários aí. Ah, tá falando, não Você sei o quê. cortou o entrevistador. Cortou o entrevistado. Entrevistado. Não é entrevista, filhão. É Chatão, resenha, troca de chatão. ideia. Você é chatão. Você que faz isso, você é chato, cara. Segunda coisa, batemos lá os 7 mil inscritos. Porra, muito obrigado, vocês são demais. Benção. E aí a gente vai colocar, pode falar o nome já, né, do lugar lá. Deve falar e deixa comigo ali na Festa na 17 pra mim. Ah, é o Thiago que fala essa parte. Isso, né? então. Felizmente nós atingimos a nossa meta de 7 mil inscritos, então, conforme prometido, a gente vai para as plataformas. A gente vai para as plataformas de streaming. Deezer e Spotify, então aguardem nos próximos dias, finalmente, para quem pergunta, e muita gente pergunta, Profcast no Spotify e no Deezer, galera. A galera enjoa de ver a nossa cara, quer escutar só a nossa voz, Só, né? não aguenta mais. Quer lavar uma loucinha também e tal. E o de sempre, né? Se inscreve, comenta, de preferência não fica comentando que é entrevista, porque não é. E agora estamos com ela, que já mandou um hello aqui pra vocês. Joyce Amarelo, Carpini. Cor de dinheiro, rica. É isso. Se apresente, Joyce. Recebo. Diretamente nascida e criada em São João de Meriti, natural da Baixada Fluminense, né? Nilopolitana, é assim que se fala? É, né? Nilopolitana. Deve ser. A partir de agora é. Nilopolitana é de Nilópolis. É, não, mas eu falei tudo errado então, gente. Meu Deus! Você apresentou errado, cara. Você apresentou errado. Tô, errado. tô com medo de perguntar a idade dela. Vamos lá. De novo, recapitulando. Natural de Nilópolis, nascida e criada na Baixada Fluminense. Yes. Cria de São João de Meriti. Melhorou. Formada em matemática pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Pós-graduanda em metodologias da educação pela PUC. Que isso. E é isso, gente. Vários babados criadora matemáticos. de conteúdo. Criadora de conteúdo digital. Influencer. Instagrammer. Muitas coisas, né? Blogueira. Eu sou dali de perto de Nilópolis, pô. Eu sou de Ricardo de Albuquerque. Ah, legal. Conheço Sou também. Beija-Flor. Minha escola de samba é Beija-Flor de Nilópolis. Eu sou dali perto também. Eu sou de Niterói. Porra. Nem é perto, é só pra puxar um assunto mesmo. Ah. Tá louco. Tu nasceu em Nilópolis e mora em São João? Aconteceu? A história é um babado, né, gente? A minha mãe tava grávida. Aí eu não sei o que aconteceu com meu pai. Meu pai sumiu quando a minha mãe tava lá pra parir, né? E aí a minha mãe pegou o ônibus de São João pra Nilópolis e foi pro hospital e me teve lá em Nilópolis. Foi isso. Que Aí loucura. voltou pra Foi São uma João. loucura. Aí meu pai É depois só surgiu nascida desesperado. E, meu Deus, a mulher teve o filho e deu tudo certo. Eu dei aula muito tempo lá em São João. Tem um grande amigo, inclusive, que é de São João, Bruninho. Beijo, Bubu. A gente se chama assim, carinhosamente, Bubu e Bibi. Como é que tu foi parar em matemática, cara? Então, quando eu sempre gostei, né, de exatas. Eu sempre tive facilidade, né, pra essa parte aí de matemática, física, química. Eu sempre senti essa facilidade. Então, desde criança eu já sabia que ia ser alguma coisa da área. Eu não sabia exatamente o que, mas eu já sabia que seria algo relacionado a números, né, contas, problemas. E no meu ensino médio eu comecei a fazer o técnico em química. Cheguei a me formar e tal, então na minha cabeça já estava tudo certo que eu ia virar engenheira. Engenheira química. Uhum. Então já estava tudo certo, eu fui fazer o Enem, fiz lá tudo direitinho. Mas eu conheci um professor que mudou a minha vida. E aí esse professor falou assim, você sabe ensinar, você sabe explicar. E isso é raro. Quase não tem pessoas assim. Verdade. Tem muitos professores, mas não tem professores que realmente vocacionados. são vocacionados. Aí eu parei para refletir no que ele me falou, né? E nisso estava no processo já de fazer o Enem, escolher o curso. E eu falei, poxa, mas e se eu virar professora? O que vai ser da minha vida? Eu vou passar fome? É verdade. Aí Tem ele, esse não, pensamento. é o seguinte, se você realmente for para essa área, eu vou te ajudar, ele falou pra mim. Que maneiro. Eu vou te ajudar, eu vou te colocar aqui no curso que eu trabalho. Eu, sério. Aí eu fui, né? Eu falei, tá bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu gosto de química, mas eu também gosto de matemática. Então eu vou botar primeira opção, química, segunda opção, matemática. E Química ou engenharia química? Química, né? mesmo. Que eu queria fazer a licenciatura, né? Show. Tá. Dar aula, Uhum. já tinha feito a minha cabeça. Aí, enfim, cheguei lá no SISU, né? Botei as opções. Quando eu fui ver o resultado, eu tinha passado para as duas. Só que
dei uma garoteada e vi que a química que eu tinha escolhido era a química da Rural de Seropédica. E eu não queria ir pra lá, tipo, morar lá. Tá. Né? Eu queria, tipo, eu sou muito apegada com família e tal. Eu falei, não, então eu vou pra segunda opção, que é matemática na Rural também, mas é a Rural, o Ru Nova Iguaçu. Rural Nova Iguaçu, boa. pode Então, crer. eu fui pra lá. E aí minha vida mudou. Eu nunca pensei que eu ia conseguir emprego tão fácil como eu consegui. Tipo, no meu primeiro período eu já tava trabalhando no ritmo de um professor formado. Eu falei assim, gente, que loucura, é assim? É É isso. assim mesmo? E aí ele me indicou pro curso que ele trabalhava. Eu comecei a dar aula pros meus colegas de turma, porque eu fazia o curso Que maneiro, no cara. lugar, então foi uma loucura. Foi tipo assim, um dia eu era aluna, na próxima semana eu era... Se quiser falar o nome do professor, pode, tá? É, pois é. Se quiser, se não quiser. Não quer, não? Ok. Tudo bem. Cara, se ela não falou até agora é porque não ia falar mesmo. Sei lá, de repente ela acha que não pode, né? Entendi. Professor, a gente consegue, de fato, começar a trabalhar muito rápido, assim. Ou com monitoria, ou recebendo indicação e dando aula. Foi assim que aconteceu comigo. Eu comecei nesse curso, né, que eu era aluna e acabei virando professora, e de lá fiz amizade com outros professores que me indicaram para outros lugares, e aí foi no boca a boca. Uhum. E aí quando eu fui ver, eu já tava com a semana toda preenchida e não e não podia mais, porque tinha faculdade, eu era aluna, né? Tipo, eu não era professora ainda. Uhum. Então eu tinha que dar conta do meu curso também. Isso acontece muito, tá? Esse roteiro, né, acontece demais. A gente entrevista muito professor, especialmente de matemática, e é muito comum a galera termina o ensino médio, começa a faculdade e já começa a dar aula. E o grande desafio é conseguir fechar essa equação, porque é complicado, né? Exatamente por isso, os bons professores começam a pegar uma carga horária muito demandante, e isso começa a esbarrar nas tarefas que você tem, né? Nas aulas, Sim. no estudo e tudo. Né? Eu senti essa dificuldade. E aí, quando eu comecei a graduação, né? Eu até brincava. A gente tinha uma brincadeira lá da faculdade que era assim, você que é fácil entrar pra matemática, é difícil é sair. E mais difícil é sair sem ter reprovado em nada. Aí eu virei lá pro meu veterano no dia, eu falei, eu vou sair sem reprovar em nada. Bati o martelo. Aí ele, eu duvido que você consiga. E aí eu não sei como eu consegui. Mas conseguiu. Não sei como até Claro, cara. Análisezinha real, né? Não, foi na média. Cara, muito tenso. Análise real foi muito Mas tenso. deu tudo certo. Então, eu fiz lá no Fundão. E o caminho foi quase parecido com o teu. Só que eu cheguei a fazer engenharia química, fiz 2 anos de engenharia química. E aí chutei o balde. Não queria mais, queria ensinar e fui fazer matemática. Só que, tipo, meus pais são professores. Então, pô, eu não passava fome, então na minha cabeça, de boa. Se eu tiver a vida que meus pais têm, pra mim tava tranquilo. Só que eles ficaram meio putos comigo quando eu fui pra matemática. Porque eles achavam que, tu não quer estudar, não sei o quê, que a carga horária é menor do que a engenharia. Sim. Só que em compensação a gente completa com trabalho, pô. Com certeza. Porque eu cheguei na faculdade, no período seguinte já tava dando monitoria, dando aula em cursinho, pra vestibular e tudo mais, que a gente pode dar aula. Então é isso que separa a galera que vai continuar dando aula direto da galera que talvez vá pesquisar. E uma coisa que foi engraçada nessa época é que eu chegava pra botar o currículo, a pessoa nem olhava o meu currículo direito. Falava assim, você é rural, matemática, vem menina. Que maneiro. Vem. Exatamente. Você tá formando? Já é formada? Não, tô no segundo período. Não tem problema, vem. Então, assim, eu ficava, tipo... Escolhe o curso, tem muito isso, cara, É de assim currículo. mesmo que funciona? Tipo, eu posso? Como é que era a distribuição entre meninos e meninas, quer dizer, entre homens e mulheres na universidade, lá na tua turma? Então, eu lembro que no meu primeiro período foi 2016 que eu comecei. No meu primeiro período, eu tava numa turma com 30, 40 cabeças. Uhum. E a grande maioria ali, uns 80%, eram homens. Né? Então, assim, é um curso que atrai mais a galera, os meninos mesmo, né? A gente vê muito professor de matemática, sim. poucas professoras, né? Então, quando eu entrei, eu me senti ali, tipo, será que é o meu lugar mesmo aqui? Será que eu posso? Será que eu devo? Será que eu faço parte aqui desse núcleo? E aí, do meu primeiro pro segundo período, é como se fosse uma peneira, né? Sai muita gente. E aí, de 40 cabeças que tinha na turma, foi pra, sei lá, 20. É isso.
É uma peneira É real. uma peneira, real. né? E o pessoal fica meio assombrado. Caramba, eu não sabia que era tão difícil. Não era a matemática que eu vi no ensino médio. O É pior como que se fosse uma desconstrução, né? As matérias têm o mesmo nome, né? Álgebra, MMC e MDC, que tu vai aprender lá. Aí tu já acha que Tu acha que é faculdade de MMC, né? Isso Tu aí. vai passar 4 anos Tu acha estudando que já MMC, sabe, regra de né? 3 e ver que não é assim. Porra, MMC, só que eu não... Sim. Lá na faculdade a gente entende o porquê das coisas, né? De Com onde certeza. surgiu. A natureza. Isso, de onde surgiu, como demonstrar, como explicar. E pra pessoa que era muito técnica na escola, né? Gostava de fazer a conta em si, É um engenheiro. sentiu esse baque, né? A Da gente lá questão. zoa que esse cara é um engenheiro, pô. O engenheiro faz conta. Isso aí. Então, a gente teve esse baque aí. Eu digo até por mim mesmo. Né? Eu não vou falar que eu sou a fodona, que eu cheguei lá e. É muito arrasei. difícil, cara. Não, só não reprovou em nada, né? Mas não é fodona, não. Imagina. Não, mas, ó, ralei. Imagina. Ralei muito. E era uma loucura, porque eu comecei dando aula. Eu dava aula no cursinho. Era todo sábado, que era um pré-vestibular comunitário no início. Queria fazer nome, então tava aceitando tudo. Até aceitando no 0800 eu ia, opa, vamos lá. Cara, mas é uma escola muito boa, assim. Tu aprende muito, Sim. né? É um estágio não remunerado, né? Na prática, né? Sim, e contribuiu bastante. Nossa, muita coisa que eu sei hoje eu aprendi, né, nesses lugares. Uhum. Então, eu sou muito grata. Então, no início, assim, os 2 primeiros anos de graduação, eu trabalhava muito, quase não recebia. Quando recebia, era o que era passagem, uma ajudinha de custo, um negócio ali básico. E eu falei assim, não, eu sempre fui muito... Como que eu posso dizer? Essa questão de empreendedora, né? Eu sempre Legal. gostei de empreender. E eu não tava satisfeita em dar aula e só ganhar aquilo. Mas eu também não queria, tipo, ir lá bater boca, eu quero ganhar mais. Você não sabia como abordar, né? Então o que eu fiz? Eu comecei a procurar outras formas. Eu falei assim, não, eu topo tudo. Até o que não for da minha área eu faço. Eu quero ganhar dinheiro. O negócio é ganhar dinheiro. Aí eu arrumei um emprego, comecei a trabalhar, foi o quê? Em 2017. Como auxiliar de dentista. Que maneiro, cara. Isso dando aula, fazendo faculdade. Dando aula e fazendo faculdade. Que loucura. Aí a minha rotina era assim. Eu acordava 6 horas da manhã, olha que loucura. Acordava 6 horas da manhã, pegava no trabalho de 8 às 5 da tarde. Que era o teu trabalho de auxiliar de dentista. Ficava lá de jalequinho branco, Entendi. auxiliando lá as doutoras. Tava lá. E matemática de novo, análise comendo solta. E aí de noite, faculdade. Chegava de noite, aí eu saía do trabalho 5 horas, a minha faculdade começava às 6. Aí o que acontecia? Eu levava o dinheiro contadinho do bandejão, né? Que era R$1,45. Levava lá contadinho, se sumisse ali uma moeda, Sumiu já 5 era. centavos, já era. Já ia passar Você ia ter que fome. comer o dinheiro, né? Chegava na faculdade, o quê? Umas 6 horas a aula já tinha começado, mas eu tava morrendo de fome. Então eu ia pro bandejão, traçava tudo que podia. Só não podia botar mais de um pedaço de carne, né? O restante era... Eu não era fitness na época, então tava suave. Entendi. Aí, comia, chegava na sala, 7 horas, 6h30, 7 horas. Ainda ouvia a piadinha do professor, que eu tava chegando atrasada. Vacilo, cara. Tranquilo, de boas. Aí, foi assim, praticamente a minha faculdade toda, né? Só que eu não me dei por satisfeita. Eu não me dei por satisfeita de trabalhar aos finais de semana como professora, voluntária, e ser auxiliar de dentista durante a semana. Eu queria algo mais. Tava faltando algo mais. Poxa, eu tinha isso, tempo cara? sobrando, caramba. Tanto tempo livre O na que você semana. faz Fazer o meia-noite quê? às De 6, meia- né? de meia-noite E que aí você faz meia-noite vocês às não 6? imaginam o que eu fiz. Falei assim, não, o que as pessoas não vivem sem? Né? As pessoas gostam de comer. Então vou fazer alguma coisa de comer e vou vender. Que Pronto. isso, que loucura, mano. Aí eu comecei a fazer trufa. E fui vender na faculdade. Aí levava minha bolsinha. E ainda ganhava cliente pra dentista, porque vendendo doce pra todo mundo, Sim. indicava já o cartãozinho E falava, da ó, dentista. não escova o dente depois não, tá? Porra, Dorme com esse empreendedora. dente bem podre aí. Depois tem um cartão aqui. Ah, que maneiro, Comecei a cara. vender trufa. Que Aí maneiro. levava minha bolsinha lá com 50 trufinhas. Que tinha legal. que vender as 50, que era a meta. Coisa de empreendedor, né? 50 Coisa de trufas empreendedor. pelo quê? Por semana? Por dia. Meu Deus do por céu, dia. cara, que isso? Aí o que eu fazia? No início eu levava só pra faculdade, só à noite. Né? Aí o pessoal comprava e tal, só que não dava pra vender 50 trufas Porra, ainda num mais de dia, noite. De noite, né? Aí eu falei assim, vou levar pro trabalho também. A pessoa acabou de obturar um dente. E eu levava, tava Maluco- eu vendendo a trufa O lá dentro maluco do fez uma trabalho. limpeza
R$300 dar uma dentada na trufa. Aí, até hoje, se eu passar a pé lá em São João, até... Ô, menina da trufa! Tinha marca a tua Opa! trufa? Não. Trufa da Joyce, sei lá. Trufa da Joyce. É, o papel. Eita. E aí, eu comecei a vender. Falei assim, não me dei por satisfeito em vender só na faculdade, eu levei pra vender no trabalho. Não me dei por satisfeito em vender só no trabalho. E hoje eu sou dona de uma Sabe que franquia. eu- Ela é o Elon Musk, né? Ela vai tirar a máscara assim. Oi, eu sou o Elon Musk. Hoje você tem Oh, meu uma franquia de 50 lojas de trufa. Meu Deus do seus céu, a otários. menina. Não me dei por satisfeita. E aí, o que eu fazia? Eu tinha um horário de almoço, né? Que era de meio-dia a 1. Eu almoçava em 10 minutos. Eu engolia comida de meio-dia até meio-dia e 10. E os 50 minutos que tinha restante, eu pegava e ia pra rua, Vender trufa. lá em São João. Que maneiro, cara. Vendia trufa. Que Ó, barato. vai vir amanhã? Vou. Amanhã vou estar aí de novo. E levava as trufinhas. Não, é pra faculdade? Falei, é pra tudo, moço. É pra faculdade, é pra mim, é pra tudo. Tudo que você imaginar. Eu quero dinheiro. Que Pra maneiro. tudo que o dinheiro pode comprar, pô. E é interessante, né, Gabriel? Porque a gente recebe muitos professores aqui que têm uma mentalidade diferente da sua. No sentido de, não, olha, é meio que isso, tá? Eu não quero ser reducionista também, mas, assim, olha, o trabalho de professor é um trabalho vocacionado. Portanto, eu tenho que me doar e, portanto, eu não posso ligar para dinheiro. Tô sendo reducionista, mas, no fundo, a mensagem é essa. E é uma mensagem altruísta mesmo. A pessoa não faz isso para aparecer, não. Até porque teria que ser muito burro para não querer dinheiro e querer aparecer em cima. É burrice, né? Mas Vapo. o pessoal é genuinamente, assim, altruísta mesmo, sabe? E eu vejo que não, cara. Você tem uma mentalidade mais próxima da nossa, minha e do Gabriel, que é o seguinte, eu acho que a gente tá querendo divulgar essa cultura, sabe? Que o professor pode sim ganhar dinheiro e pode ser rico, com cara. certeza. Se o cara faz um negócio bom, bem feito, distribui algo relevante para as pessoas, pô, Ele tem tem todo que o ser direito de ficar... valorizado. Claro, e tem todo de ficar rico mesmo, entendeu? O professor pensa muito igual o artista. O artista lá tem a arte dele lá, fez o quadro e tal. Mas eu tinha esse pensamento Aquilo não também. tem preço. Eu também. Eu Eu fui tinha. educado assim, né? E aí depois que você vai ficando mais velho, você vai crescendo, quando você tem primeiro lapso ali de resistência, todo mundo vem te dar porrada. Na escola, por exemplo, o professor não fala de dinheiro. Você na fala escola. umas palavras só pra eu ficar editando depois, né? Só pra eu ter o trabalho lá de Porrada editar. pode falar, pô. Não, mas não, a AdSense não... Pode? Pode, Não, cara. ele é o nosso representante de AdSense Pode, aqui. pô. Pode. AdSense Brasil é o nome dele. Pode. Ah, pode? Eu tô me Entendi. controlando Não, aqui. pode, cara. Fica à vontade. Fica à vontade. Não, Joyce, não. Fica à vontade, pô. E aí, cara, sala dos professores. O professor não fala de dinheiro. Exato. Se você puxar um assunto dinheiro ali, já te olha meio torto, assim, não sei o que e tal. Como se fosse uma parada suja. Só que, incoerentemente, o professor reclama muito de que não tem dinheiro. Sim. Isso é bizarro, porque se você reclama que não tem dinheiro, você tem que assumir que você Quer dizer, quer não, ganhar não dinheiro. fala de dinheiro, mas fala da Exatamente. falta de dinheiro, né? Você tem que Exatamente. assumir E que fica quer ganhar nesse dinheiro. ciclo vicioso, né? Pra sempre. Porque Exatamente. você reclama que não tem dinheiro, não quer ganhar dinheiro, vai continuar. Em que momento que você sentiu essa mudança, Joyce? Então, eu comecei a faculdade em 2016, né? Mas eu só Uhum. comecei a fazer tudo isso, né? De trabalhar e vender trufa e vender meus rins. Em 2017. Foi em 2017. Então, Entendi. esse primeiro Pronto, ano... ligou. Esse primeiro ano de 2016, né, pra 2017, foi um ano que eu tava nessa cultura do professor pobre coitado, que ele precisa fazer por amor, a sociedade precisa da educação, e vamos mudar o mundo, vamos ser revolucionários, e é isso. Uhul. E não funciona. Hello. E não funciona. E não funciona, né? Então, assim, eu percebi que se eu continuasse com aquela mentalidade, eu ia ser mais uma de tantos outros professores que Sim. passaram pela graduação e estavam em condições atuais que não gostariam de estar, Uhum. né? Então eu comecei a pensar um pouco fora, né? Um pouco fora da caixa ali naquele contexto que eu estava vivenciando. Uhum. Eu não tinha como fazer milhões de reais naquele momento, mas eu podia fazer 50 trufas num dia e Uhum. Pode vender. crer, pode crer. Então, no pouco que eu conseguia, eu fazia, né? Então, assim, pegava esses 50 minutinhos de almoço que eu tinha, ia pra rua, às vezes no sol quente, eu toda de branco, que eu era auxiliar de dentista, né? E Auxiliar não de tirava o jaleco, não. Só tirava o jaleco, mas a roupa de baixo era branca Ah, também. branca A blusinha também. branca, a calça branca, o tênis branco, tudo de branco. E ia lá distribuir minhas trufas. O pessoal achava que era pro teu terreiro de Umbanda, né? Não, eu vou ajudar teu terreiro de Umbanda, fica tranquila, menina. E aí eu ia. Mas não para por aí não, gente. Não para por aí. O que aconteceu? Eu comecei a vender essas 50 trufas. Joyce, só pra avisar.
Isso aqui não é o Shark Tank, não. Isso aqui é o Profcast, tá? Se fosse o Shark Tank, a gente Eu dava já um teria- pitch. já- A já gente teria teria comprado o pitch. franquia Teria da comprado o trufa, pitch, porra. é. O que tu fez mais? Não para por aí, né, gente? O que aconteceu? A pessoa, quando quer uma coisa, ela consegue. Aí depois ela dobra a meta, entendeu? Justo. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, legal, eu tô ficando cansadinha, né, durante a semana. Final de semana eu tô descansando. Vamos cansar o final de semana também, né? Aí o que eu fiz? Comecei a fazer trufa pra vender no sábado. Lá na Feirinha da Pavuna. E... né, vizinho de Conheço. São João de Meriti, conhece, né? Já Aí eu comprei ia. muito celular ali. Eu ia com a mentira. minha bolsinha lá, prendia o cabelo, botava meu lacinho e tava lá eu nas trufas. E aí comecei a vender. E aí no início a meta era 100 trufas, né, por sábado. Só que eu vi que eu tava vendendo assim, ó, meia hora, já Pô, ia não, tudo. a Falei, Feirinha da Pavuna é bizarro. não vou trabalhar só meia hora podendo vender mais, né? Aí, vamos botar umas 200? Não, 300. Quanto tá era bom. a trufa, Joyce? Eu fazia promoção, pô. Tu acha que não ia ter uma promoção minha? 1 é 2, 3 é 5, Aí, ó. rapaz. Pronto, mano. Uma empreendedora nata, né? 1 é 2, 3 é 5. E aí tinha sempre os benfeitores, né, da cidade. Falava assim, Sim. tem quantas trufas aí, menina? Fala aí, conta aí. Tu é matemática, não é? Conta aí quantas trufas tem. Aí eu pegava e contava. Pô, tem que contar mais rápido, tu não é matemática? E não sei o que. Eu, calma, moça, eu tô aqui contando. Tem quantas trufas aí, menina? Tem 15, moça. Eu vou querer todas as 15. Que Pode mandar maneiro, pra mim. cara. Comprava tudo. Aí, Que aí ele legal, pensava assim, cara. agora vai pra casa descansar. Eu falei, tá bom, obrigada. Aí eu ia lá e Pegava mais trufa. Esperava ele ir embora, né? É aquela galera que vende sempre com 10 ou 15. Ó, tá acabando, hein? Mas, Gabriel, Aí eu- sabe um negócio que eu achei fascinante? É a Joyce falar assim, não, eu estava ficando cansadinha durante a semana. Cansadinha, cara. Meu Deus do céu, Não, cara. mas é porque eu sempre fui assim, né? Eu sempre fui acostumada a fazer muitas coisas. É até um defeito. Eu posso considerar um defeito, sim. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu não sei parar. Se eu tenho um dia pouco agitado, eu acho que eu não estou sendo útil para a sociedade. muito Que loucura, ruim, cara. cara. Eu tenho isso, é um defeito. É um Caraca. defeito muito grande. Então, tipo assim, estou de férias agora, mas eu não me sinto de férias. Eu me sinto na obrigação de continuar fazendo alguma coisa. Entendeu? Sei bem Então, que é isso. É a dopamina tônica que a gente estava então, falando antes. eu fico naquela. E nessa época eu já tinha isso. Então, tipo assim, final de semana eu tava em casa, às vezes, deitada no sabadão, não tinha nada pra fazer. Ou então eu tava descansando mesmo. Falava, poxa, podia estar ganhando dinheiro, né? Aí. Caramba. Vou lá na rua. Ah, mãe, vou Que lá maneiro, fora. cara. Garota, tu vai lá vender trufa de novo. Eu falei, volta aqui, menina, vai descansar um pouco. Eu falei, não, mãe, vou lá fazer um dinheirinho. Não, descansar faz parte, né, Joyce? E pelas minhas contas, você tendo começado a faculdade em 16/1 e não tendo repetido nenhuma matéria, você terminou em 19/2, né? Isso, E aí o teu primeiro ano de formada, pandemia. sim. E aí em maio eu vi que você começou esse teu perfil do Instagram, né? Foi. Maio de 20. Acho que foi 3 de maio. 3 de maio. Aí eu tenho uma postagem. postagem dia 3, uma dia 6, aí eu não vi mais, mas Isso. assim, bem maneiro, né? E aí era uma vinhetinha e tal. Como é que foi esse modelo da Joyce que fala, bom, o lance é ir pra rua vender trufa, para uma Joyce, não, olha, de repente se eu me lançar no digital eu consigo fazer um trabalho mais inteligente, no sentido de conseguir fazer grana, né? Sem necessariamente ir na rua, fazer um trabalho manual e tudo, né? Como é que foi essa mentalidade? E você começou seu Instagram com esse propósito de no médio prazo, ganhar dinheiro com ele? Então, sim e não, né? Vou explicar o porquê. Nessa época que eu criei o Instagram, tava a pandemia e eu comecei a trabalhar numa escola durante a semana. Então, eu saí da clínica e comecei a trabalhar numa escola. Eu trabalhava lá 3 vezes na semana, era de 7 da manhã às 2 da tarde. Nesse tempinho que eu tinha livre, né, de 2 da tarde até o horário da faculdade, eu vendia trufa. Vendia trufa. E aí, o que aconteceu? Quando chegou a pandemia, parou tudo. Então, não tinha como vender, né? Mesmo que eu quisesse muito, eu ia vender pra quem, né? Então, eu fiquei em casa ociosa. E aí veio aquela questão do ócio criativo, né? Falei assim, vou criar um Instagram. Opa, aquela... Bota a edição aí. A lâmpada. Muita moral, né? Tirou onda, gostei. Quando falar de edição, tem que falar com o pai aqui. Ah, então tá bom. Quem é que tem moral aqui? Brincadeira, vai lá. E aí eu falei assim, vou criar o Instagram. Legal. Mas
sem nenhum fim lucrativo. Eu falei assim, eu vou criar na zoeira. Tipo, não tem nada pra fazer. A escola que eu trabalhava era assim, eu tinha que postar as aulas, eu não tinha que dar aula ao vivo. Eu gravava os vídeos e postava. Então, o que eu fazia? Eu gravava um dia inteiro, pra semana toda, adiantava a semana toda. Os outros dias da semana que eu, teoricamente, teria que estar gravando as outras aulas, eu pegava e comecei a produzir conteúdo pro Instagram. E aí, começou com uma postagem por dia, às vezes postava um dia sim, um dia não, mas todo dia nos stories falando alguma coisa, falando alguma besteirinha, alguma gracinha. E aí, o Instagram foi chegando numa proporção que eu fiquei assim, gente, que loucura. Cresceu, né? Foi aí que você criou a Joscleide, a Jopira. Cara, que Nossa, loucura, cara. deu uma stalkeada legal. Não. É meu trabalho, pô. Eu não levo... É meu trabalho, Leque. Toma, Que seu isso? stalker. Que isso, cara? Não, na humildade aqui, irmão. Mas é porque eu achei maneiro, assim. Eu achei não, maneiro. mas tá certo. E eu achei bem criativo. Não, foi aí que eu criei. Eu falava assim, vou criar um vídeo por dia. Aí eu acordava, era assim, minha rotina durante a pandemia. Acordava, de manhã tomava café. Aí depois eu ia lá pro quintalzinho da minha mãe, sentava ali na mesinha e ficava pensando, o que eu posso fazer hoje? Aí eu montava o roteiro, que tinha roteiro no início. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia vai na hora. Aí escrevia, não, vou começar falando isso, o tema do vídeo vai ser esse, vou fazer uma vinhetinha assim, vou criar essa personagem aqui, depois vou botar essa aqui vai vir falando isso, essa aqui vai vir falando aquilo. E depois eu começava a gravar. Eu demorava às vezes uma manhã inteira gravando, porque eu gostava daquilo nos mínimos detalhes, né? Fazia ali os takes bonitinho, botava ali os efeitos e postava. Quando eu postava, no início, né, que eu não tinha muito engajamento, eu encaminhava pra todos os meus amigos. Curte aí, curte, comenta, compartilha, finge que você não me conhece, que você tá vendo agora, indica. E aí era assim, aí minhas amigas, nossa, olha essa professora, que maravilhosa! Ai, que maravilhosa! maneiro, cara. Gente, eu achei sujeira, essa professora cara. aqui na internet. Aí, Sendo que vocês se seguem há 3 anos no Instagram, né? desde pequenininho. Eu achei essa professora aqui na internet. Não, mas em defesa, esse específico da Jopira, Joscleide, sei lá, cara, não dá pra reconhecer você. E assim, eu acho que tem... Cara, a Jopira é muito feia. Você conseguiu criar uma personagem muito feia, cara. A Jopira tem um beição, assim. Verdade. Porra, horrível. Mas maravilhoso, Eu vi. cara. Você viu, né? E aí eu comecei a fazer isso, né? Todo dia eu postava um videozinho, postava stories e tal. Até que um belo dia eu conheci alguns professores mais influentes, né, na internet. Conheci o Gustavo Reis, conheci o Sandro, entre outros a Ângela, também a professora Ângela do YouTube. E aí eu fiquei assim, gente, eu conheço pessoas importantes. Olha, são importantes também. É mais ou menos como eu me sinto hoje, né? Às vezes você olha e você fala, pô, eu tô conversando no direct com um cara com 1 milhão de seguidores, que troço louco, né? Sim, É muito eu fiquei doido. assim, quando o Gustavo veio falar comigo, ele falou assim, nossa, que maneiro o seu perfil, não sei o que. Meu Deus! Eu falei assim, meu Deus! Você me viu, cara! Sim, fantástico, cara. Meus você parabéns. me viu? Aí ele, não, você é fantástica, isso aí, não sei o que, não sei o que lá. Aí me chamou pra fazer live com ele, Maneiro. eu falei assim, gente, eu vou dominar o mundo. Maneiríssimo, Vou cara. vender trufa pro mundo inteiro. Exatamente. Cara, que E maneiro. aí foi um sentimento assim, que eu tava no caminho certo, quando essas Legal. coisas começaram a acontecer. Uhum, E aí só me motivou a continuar produzindo, né? uhum. E aí, o que aconteceu logo na sequência? A pandemia deu uma flexibilizada, eu voltei a vender trufa. Caramba. E sem marca. Sem marca. Isso é muito louco, Joyce. Sem Você não- marca. Uhum. Mas eu via o pessoal, tipo assim, me reconhecia por mim mesmo. Eu chegava lá, a menina da A trufa. marca era você, né? Eu chegava lá, e gente, tem trufa, vai querer? Vou querer, tem o quê? Tem isso, bota uma de cada, não sei o que. Então, tipo assim, eu já Que tinha barato, formado cara. uma clientela fixa. Eu já sabia que, eu vou em tal lugar, que lá o fulano sempre Vai compra. comprar. Uhum. Eu vou em tal lugar, que ali é certo. Então, eu já meio que fazia uma contagem na minha cabeça, botava umas a mais, porque podia ter cliente novo. A pergunta ia. que não quer Ó, calar. Você trouxe trufa? Não, nunca mais fiz. Eu ia propor de você patrocinar o nosso podcast com sua trufa, mas você tem que inventar um nome, né? Imagina nosso patrocinador master. Não, e detalhe. Truffles essa the história Joyce. da Pode ser em inglês? trufa- Truffles the Joyce? Pode, vou deixar vocês à vontade. Não. Vocês são os caras do marketing. Ok.
Essa história das trufas é inédita, eu nunca contei pra ninguém. Sério? Que Assim, em incrível. público. Que legal. Né? Teve a live com o Gustavo, eu não falei. Muito bom. Cara, aqui no podcast, a gente arranca umas paradas assim, né? Sim. Tem uma galera que vem aqui, conta alguma coisa e fala assim, cara, aí pensa. O Curió mesmo foi um que veio. Foi. Ele contou porque que o apelido dele é Curió. Ele nunca tinha contado. Ele falou, cara, eu nunca contei isso pra ninguém, vou contar aqui. Então, pô, nós temos aí um arquivo de inéditos, mano. Sim. Temos um arquivo de Sim, informações sim. inéditas aqui. Não, eu me senti. Foi natural, eu também não premeditei contar isso. Eu tava vindo no carro, né? Eu falei assim, eu posso falar disso, mas não passou pela minha cabeça contar desde o início Maneiro. mesmo. Uhum. E agora saiu, fluiu. Cara, mas isso naturalmente. é uma coisa legal, porque, por exemplo, você tava fazendo faculdade de matemática. Foi o que o Thiago falou. É o tipo de coisa que às vezes o professor que tem que trabalhar numa outra parada que não é da área dele, ou de auxiliar de dentista, ou vendendo trufa, que ele omite, que ele não conta. Como se fosse um demérito pra ele. Sim. Sendo que, na verdade, é o contrário, cara. Sim. Você contou mal entusiasmada, porque é isso, você tá trabalhando, porra. Sim, Tá indo ganhar sim. dinheiro. Não tem problema de você Eu trabalhar acho com que isso é outra um parada. pouco uma questão cultural também, cara. Muito se fala disso, né? Que nos Estados Unidos, por exemplo, não existe coisa tipo, esse trabalho aqui é demeritório. Trabalho é trabalho, irmão. Exatamente. Assim, Exatamente. eles vão É te isso. valorizar da mesma forma. Eles vão valorizar teu hard work, teu trabalho, tua capacidade de trabalho árduo. Aqui no Brasil que tem essa classificação que eu acho meio besta, né, cara? Meio não, totalmente besta. né? E assim, não sei lá na Rural, lá na UFRJ, eu entrei pra engenharia e depois eu fazia licenciatura, só que em algum momento a gente tem que ir pra noite, porque de dia a gente trabalha. Sim. Então a faculdade, ela acaba ficando à noite, a licenciatura. E tinha uma galera que trabalhava com outras coisas lá. E, pô, eu via muita gente que de repente não trabalhava. Eu, durante o dia, eu trabalhava em escola, dando aula. E no iniciozinho eu trabalhei numa escola ajudando a montar material e tal. Foi até a escola que eu Sim. estudei, que era em Nova Iguaçu até. Colégio M. E aí eu vi uma galera que trabalhava com outras coisas que ficava meio de canto, assim, de não gostar de falar e tal. O cara, às vezes, pô, chegava com o uniforme da empresa, não queria que ninguém visse. E, cara, isso pra mim sempre foi uma bobeira, porque, pô, tu tá trabalhando, irmão. É trabalho. Exatamente. É trabalho. E assim, hoje em dia eu faço questão de contar, porque pra pessoa ver que eu não nasci assim, entendeu? Eu tive um processo, assim como todo mundo na vida. Eu não nasci pronta, né? Mas eu fiz as minhas escolhas ali que levaram a ser a pessoa que eu sou E hoje. vou te falar uma parada, isso na internet, por um título de marketing assim, é bom pra caramba, tá? O Gabriel já tá a mil aqui pensando em... Não, puxando esse assunto, você tem algum produto teu que você venda hoje ou não? Além das aulas particulares? Não, está em processo de criação, mas Muito não tem bom. nada lançado. Maneiro, Mas maneiro. são projetos. Bom, legal, muito cara. bom, muito bom. A ideia é o quê? Plataforma. Eu tenho uma ideia de plataforma de curso online e tem alguns e-books, né, que tá, assim, o esboço, né, mais ou menos pronto. Deve sair um agora antes do Enem. Maneiro. Devo lançar o primeiro. Tem alguns projetos, né, mas não tem nada lançado, Uhum. né, mas são projetos. Bom, o caminho é esse, assim, você vai construindo carro com o carro andando. É isso. É que o ano de 2022, né, o ano passado, foi assim, como é que eu posso dizer? Foi um ano que eu fiquei escondida. Eu não apareci tanto no perfil, eu não produzi tanto conteúdo. Foi um ano que eu me fechei, né? Por quê? Porque de 2020 para 2021, eu fiquei naquela empolgação. Produzindo. E parece que depois eu cansei, sabe? Fiquei assim, deu uma estafa, eu não sei explicar. Foi algo assim... E veio a questão dos haters também, aquela coisa de... mas você quer aparecer? Mas tem necessidade de falar desse jeito? Mas por que você faz assim? É só explicar normal, não precisa ficar desse... E aí aquilo meio que deu uma, sabe? Eu sei que a gente não tem que ligar pra essas coisas, mas acaba que, É difícil. né? Joyce, deixa eu adivinhar. 100% dos teus haters não fazem nada pra ajudar a educação matemática no Brasil. Nada. Com certeza. 100%. Sim. Quer dizer, todos eles são caras que ficam, tipo aquele serial guy, né? Do meme do serial guy. O cara que fica comendo cereal e falando mal dos outros. Então, eu acho, Exatamente. sinceramente, cara, que você tem um talento ótimo, né? Um talento super raro, como esse professor teu reconheceu. E você... O que é interessante aqui é porque outros professores que a gente recebeu aqui têm esse talento também, né? Mas você é mais na linha do Curió, essa pessoa que tem muita dopamina tônica, né? De, vamos gravar story aqui. Do nada, entendeu? Esse é um negócio bem mais raro. Uma pessoa que combina essas características, né? Professor, em geral, é um cara mais na dele e tal. Né? Então, e é por isso que quando essa galera que é mais expansiva, tipo, eu sou muito expansivo. Então, eu apanhava direto de outros professores.
Porque geralmente não são, né? Ainda mais matemática, sim, cara. eu também. Ainda mais matemática. Tipo assim, quando eu comecei no Instagram, não tinha... Era pouco comum, não vou dizer que não tinha, né? Eu não vou generalizar, mas era pouco comum você ver mulheres na matemática. Legal. Eu acho que a única mulher que tinha nome, assim, que era consolidada, era a Ângela, a professora Ângela, né? Que tem o canal no YouTube e tudo mais. Mas fora ela, eu quase não via, era uma ou outra. E assim, não postava com tanta frequência, não era algo ali fixo. Tinha um perfil, mas não era com uso tão frequente. E aí, quando eu comecei, eu vi que, de certa forma, outras mulheres também começaram. E foi criando como se fosse uma Liga da Justiça feminina. Várias professoras. Várias mulheres maravilha. Sim, Legal. E eu lembro que nessa época a gente chegou até a formar um grupo, Maneiro. fazia challenge. Que maneiro, cara. Fazia challenge de matemática. Tem a Dai também, a matemática com a Dai. Se ela fosse aqui do Rio, eu ia indicar pra ela fazer com vocês, mas ela é de Alagoas. E ela produz um trabalho incrível também. E a gente se aproximou nessa época, produzimos conteúdo, fizemos live, a gente montava roteiro de vídeo, ela falou, você tem que gravar essa parte, aí tu me manda, que vai juntar com a minha, a gente vai juntar. Que maneiro, cara. E ficava muito Isso é top. muito bom. E a gente começou assim, e aí eu vi que depois que a gente deu esse pontapé inicial, outras pessoas começaram a aparecer e produzindo trabalhos incríveis também. Eu falei assim, eu fico pensando, caramba, tipo, isso tinha que acontecer mesmo, sabe? Que bacana. Isso tinha que aparecer. Porque matemática a gente pensa o quê? Professor de matemática, você pensa num cara velho, Sim. ranzinza, Chato. reclamão, rabugento. Mesmo, pensa mesmo. Ou então maluco, né? E a gente veio pra tentar quebrar essa imagem, né? Quebrar a imagem de que matemática é uma disciplina chata, uma disciplina cansativa, uma disciplina que ninguém gosta, que é difícil. Sim. Né? Pô, o arqui-inimigo do Sherlock Holmes, o Moriarty, é um professor de matemática. Eu falei, pô, é mesmo, cara? Pô, é tanta profissão pra botar o cara, botar professor de matemática. O cara podia ser qualquer coisa. Não, o cara é mó vacilão, o cara é assassino, psicopata, maluco. Pô, é inteligentíssimo, né? Mas é o estereótipo que as pessoas montam de professor de matemática mesmo. Você falou da Ângela, e aí é interessante, né? Porque dentro daquilo que a gente conversou, de que existe uma miríade de diferentes perfis de professor, a Ângela, pelo que eu percebo, posso estar errado, não conheço a fundo o trabalho dela. Em breve eu acho que a gente vai conhecer, mesmo porque ela vem aqui gravar com a gente e tal, né? Mas assim, é um perfil um pouco mais formal. Sim. É um tipo de professora mais clássica. E o que eu achei bacana no seu perfil é que desde o começo, apesar de você ter se formado há pouco tempo, eu presumo que seja bem jovem ainda, né? Você já encontrou o teu caminho, assim, né? Que é esse perfil mesmo de fazer uns posts mais escrachados. E o pessoal se amarra, né, cara? Famosa resenha. Eu sempre fui da resenha, né? Eu não... Os meus amigos, assim, sempre falam, não sei se você tá falando sério ou se você tá brincando. E, tipo, a ideia é essa, que eu tento levar pro perfil, tipo, ter aquele tom a mais, né? Em que a pessoa olha assim e fala, caramba, que professora louca, cara. Quero ter aula com essa mulher. Eu achei um dos seus últimos posts, que é você falando que, vamos tirar uma foto. Sim. Isso é uma maneiro, assim, né? E no final é vídeo, né? E a galera rindo pra caramba e tal, né? Então, essa proximidade até do próprio aluno lá na sala de aula, no físico, a galera mais antiga não tem isso. É raro. Pode ter um outro que tenha, mas é muito raro. É difícil porque é outra geração, né? E os alunos sentem essa diferença, cara. Assim, quando você vai dar aula hoje presencial, principalmente, no online também, mas acho que no presencial isso é mais forte. Quando tu consegue gerar alguma proximidade com o aluno ali, fica muito mais fácil de tu trabalhar, de tu dar aula. E aí, pô, vem aquele cara que já tá de saco cheio de dar aula, que ele não quer mais estar ali. Tu acha que ele vai se aproximar do aluno, mano? Não vai, pô. Vai tratar o cara igual um bicho. Quando eu comecei a trabalhar no curso que eu tô hoje, né? O único lugar que eu trabalho presencial é toda quarta-feira. É lá em São João também. Os professores, eles tinham essa... Não vou dizer que eles eram chatos, mas essa perspectiva mais engessada, né? No método tradicional, aquele... Mais formais. Formal. E aí, quando eu cheguei lá, e eu comecei, né, o meu jeito e tal, ficou todo mundo assim... No início ficou aquela coisa, será que isso pode? Será que tá dentro aí do... Tá certo? E aí depois a gente meio que foi trocando figurinha e hoje em dia, tipo, a minha coordenadora, que ela é bem mais velha do que eu, ela tem idade pra ser minha mãe,
ela fala, ela troca figurinha comigo, olha, como é que eu posso montar essa aula e ficar mais legal, e ficar mais atrativa? Maneiro. Uhum. Não, porque eu vejo você, ela até me mandou mensagem hoje, eu até postei no Instagram, eu admiro muito você, a tua alegria me traz vida, eu já pensei em desistir várias vezes da sala de aula, e ver você, a forma que você trabalha, me motiva a não querer desistir, né, a querer me reinventar, a querer fazer um trabalho de uma forma mais lúdica, mais atrativa, a trazer o aluno mais para a aula. E desde que você entrou no curso, eu sinto essa energia aqui, os alunos sentem também. Então, assim, é algo que eu posso ter, sei lá, 50 anos e eu não quero perder isso. Eu peço a Deus todo dia, eu não quero perder Cara, isso, pelo amor de Deus. Uma das minhas maiores preocupações, assim, quando eu tinha, sei lá, 20 anos, 20 e poucos, era eu não quero ser um adulto chato, mano. Essa era uma das minhas maiores preocupações. Todo dia eu paro e fico lutando contra isso. E tem dia que eu sou chato, tem dia que eu paro e falo assim, cara, hoje eu tô chatão. E eu fico na minha. Porque eu sempre fui assim também, de falar, de zoar e tal, de brincar. E esse é o medo. Porque, de repente, aquele cara que hoje já é bem mais velho e tal, ele também já foi assim um dia, Já talvez. foi assim. Sim, Uhum. sim. Então eu posso me transformar assim, nele, eu não gostaria. Quem olha, quem me vê nos stories vai falar, caramba, essa garota nunca tá triste, ela tá sempre animada, ela tá sempre feliz. Não, na real eu tenho meus dias ruins Claro. também. Só que assim, quando eu entro na sala de aula, eu me transformo. Não é um personagem, mas é como se eu esquecesse os meus problemas. É como se eu fosse a pessoa, sei lá, eu fosse uma super heroína, eu não tenho problema nenhum. Eu me curo com facilidade e, tipo, qualquer cicatriz que eu tenha some Sala de quando aula é eu muito entro bom, na sala cara. de aula. Tipo, pra mim é como se fosse um outro universo e eu deixo os meus problemas todo do lado de fora e eu entro. E ali eu esqueço de tudo e ali eu sou eu na mais pura essência. É o teu alter ego ali, né? Ali é Sala de tudo aula rap. muito bom. Ali é Porque tudo tem um momento rap, tudo crazy também, tudo né? crazy. Não, tem vários. É Tem. tudo. Quando os alunos estão entendendo o conteúdo. E aí, gente? É pros pequenininhos esse, né? Porque tem pra várias idades, Aham. né? Mas pros pequenininhos tem esse. Pros meus pequenininhos do Clube de Exatas é assim. E aí, gente, vocês estão entendendo tudo? Tá tudo rap? Aí todo mundo, tudo rap. Que maneiro, cara. Quantos anos essa galera aí? Ah, essa galerinha é bem novinha, tá no 5º ano, de 9 a 10, 11 né? anos. É. E aí, Maneiro. se não tiver entendendo, o que vocês vão falar, pessoal? Tudo crazy, professora, tudo crazy. E aí, vocês estão gostando dos babados matemáticos da ProJoyce? Estamos amando, professor! Cara, que legal. Criança é muito maneiro, né? Não, e tem os personagens também. Tem um personagem específico que eu gosto muito, que esse personagem, ele me faz... sei lá, ele me renova. Eu não sei explicar o que ele mexe comigo de verdade. Sério? Porque quando eu tô dando aula, às vezes eu quero dar uma guinada ali na aula, né? Quero chamar a atenção Aham. dos alunos. E eu quero fazer uma coisa diferente pra chamar a atenção deles, né? Mais do que eu já faço. E aí eu falo assim, gente, eu vou chamar meu amigo, hein? Meu amigo! Que amigo, professor? Eu vou chamar o meu amigo, hein? Se vocês continuarem assim, às vezes não estão fazendo nada, tá todo mundo normal. Se vocês continuarem assim, eu vou chamar o meu amigo. Eu vou ser obrigada a chamar o meu amigo. Que amigo, professora? Aí eu vou lá. Aí pera aí que eu vou chamar. E online, né? Eu saio da câmera. Aí eu vou fazer, gente. Dá licença. Aí eu vou lá e monto o meu personagem. Qual é? E aí, galerinha, tudo bem? Opa, o bigode caiu. Bigode e barba. Vou prender meu bigode. Vou prender com a mão. Vai lá. Segura por causa do fone. E aí, galerinha, tudo bem? Tudo rap? Aqui é o professor Joyce, eu sou amigo da Pro Isso. Joyce, e eu vim aqui mostrar vários babados matemáticos. Vocês gostaram do meu bigode? Aí todo mundo, gente, é a Pro Joyce que ela tá disfarçada. Descobriram. Aí eu saio de cena, né? Tem que Como? sair de cena. Como vocês descobriram? Falei, gente, invadiram a minha aula, vocês Que viram? maneiro, cara. Invadiram a minha aula. Pro Joyce, como você deixou esse homem entrar na sua casa? Sensacional. Cara, esse feeling com criança, esse é tipo 9 anos, né? Os pequenininhos. Esse feeling com criança é difícil demais. Porque é óbvio que é ela. Sim. Só que pras criancinhas não. Então tu tem que ter essa Sim. consciência de que não é óbvio pra quem Sim. tá assistindo. Pro Joyce, como você deixou esse homem barbado entrar na sua casa? O Joyce.
Ah, Joyce. ele já foi embora, gente. Ele já foi embora. Eu botei ele pra fora. aí no outro dia ele apareceu de novo. Pro Joyce, mas ele tá aí de novo. Eu falei, não, a gente já é amigo agora. Ele vem me visitar às vezes. Ele tá aqui. Ele também é professor de matemática, sabia? Ah, sério, Pro Joyce? Eu, sério. Então manda ele explicar a próxima questão. Aí pronto, né? Aí já era. Que maneiro, que farra. Aí eu chamei Maneiraço. ele, aí veio o Pro Joyce lá de novo. Aí eu saí de cena, né? Peraí que eu vou chamar ele. Professora, fica aqui também, fica vocês dois. Eu falei, não tem como, gente. Eu vou ali no banheiro e já volto. Cara, se tu fizer um vídeo, sabe aqueles de split da tela que aparece você e você, só que ao mesmo tempo? Porra, você e o Joyce trocando ideia, essas crianças vão pirar, mano. Ia ser muito bom. Eu cheguei a fazer um, mas não assim, né? Eu cheguei a fazer... Eu até postei no Instagram um vídeo chamando ele. Aí eu saio de cena e ele entra. E quando ele entra em cena, alguns alunos estão iguais a ele. Bota o bigode também. E aí, Pro Joyce? Cara, que barato, cara. Muito Que bom. maneiro. Aí eu Muito postei. bom, muito bom. E aí todo mundo, nossa, que barato, caramba, eu nunca vi isso e tal. E aí, mas aí já era, né? Eu apresentei o Pro Joyce, toda aula ele tem que aparecer. Tem que aparecer o Pro Joyce. Então, tem que ter energia pra se vestir lá de Pro Joyce. Mesmo quando você não tá com muita vontade. Mesmo Esse é quando um não grande tá. desafio, né? Sim. É o Pro Joyce que canta? Qual? Qual dos seus alter egos que cantam? Tem vários. Tem vários, né? Eu sei. Tem a da música da trigonometria, mas imagino que outros alter egos seus cantem também, né? Não, então, eu vou cantar um aqui pra vocês. Opa, que peraí. isso? Pô, Tem agora eu vou contar a história, né? Que tem todo tem toda uma narrativa toda ali, a né? narrativa. Teve um dia, eu tenho várias fases, né? Teve uma fase que eu tava um pouco Eminem, né? Fazendo rap e tal. E é isso Yo, aí. yo. Aham, Tô ligado. E aí teve uma fase que eu tava assim na minha vida. E eu sei que num belo dia, eu postando story, aí veio um seguidor meu, falou assim, as palavras dele, que eu até printei. Faz um rap aí com as palavras matemática, fácil e tranquilidade. Se você postar, eu peço a minha namorada em casamento. Falou assim mesmo. Aí eu me Ai, senti... que responsabilidade. Eu me senti na mano. obrigação. Eu falei, não. Aí eu fui botei assim, gente, eu posto ou não posto? Aí todo mundo, posta. Aí eu fiz, eu vou fazer junto comigo aqui pra ficar no tom. Eu vou fazer Vou fazer junto comigo, que eu tô aqui, gente. Eu tô aqui, mas eu tô aqui Com também. microfone, Né? gente, que barato. Aí eu botei lá o microfone, porque tem o filtro, né, do Instagram. Aquele Aí, do microfone. do microfonezinho lá do Silvio Santos. Botei lá o filtro e fiz. Aí é assim, ó. Vou cantando esse rap na maior sagacidade, matemática é fácil, venha na tranquilidade. Se tiver desesperado, chega mais, se aproxima, vem aprender com a mais braba, professora Carpinha. E todo mundo... Maneiro, Que maneiro. isso? Que loucura. Que E aí o isso? cara, não, vou ter que pedir ela em casamento. Eu falei, agora você peça ela e me convide, porque eu quero ir nesse casamento também. O maluco lançou o desafio, né, Com mano? certeza. E você não sabia nem se o cara tava entrando numa roubada. Você foi, né? Você só Eu foi. fui, falei, gente, é Ele casamento, desafiou. é casamento, coisas do coração, o amor sempre vence. Ah, que Então bonito. é isso. Isso Então aí. eu vou ajudar esse casal. mesmo que dê errado lá na frente, eu vou contribuir O para o cara amor. jogou a responsabilidade no colo dela. É verdade. Você fez o seu... Mas você não... Você tem outras músicas, né? Tenho. Então, assim, como é que vem essa inspiração pra você compor? Porque o Gabriel Cabral, por exemplo, ele fala que é muito de estalo. Sim. Ele não tem tanto essa coisa do viral, né? Tipo assim, essa música é a música da semana, então tem que fazer uma paródia. Mas ele, assim, às vezes ele tá cantarolando uma música de 3 anos atrás e fala, peraí, dá pra botar sulfeto aqui. Aí ele começa a montar. Sim. Assim, é fase também, né? Eu não posso dizer que eu sou a pessoa mais criativa do mundo e todo dia eu penso em alguma coisa e eu vou lá e faço. É de momento, né? Teve uma época, foi na época da pandemia, né? A questão do ócio criativo pesa bastante. Tava, né, em casa, de bobeira, vinha ali as ideias e eu acabava montando. E aí vem muito o que você falou, né? Nem sempre eu pegava um hit do momento. Às vezes eu pegava uma música, tipo, já lá de atrás, sei lá, Show das Poderosas, da Anitta. Eu peguei e fiz uma paródia de Equação de Segundo Grau. Você lembra Postei. ainda, né? Tem que ver aqui. Né? Ah, irmão, não, essa tem que ficar eternizada Cara, aqui. eu fiz uma vez, sabe aquele papá? Papá. Era isso, cara. Eu tava num ônibus e aí veio na minha cabeça esse papá, progressão aritmética, e veio uma música inteira com a matéria toda de progressão Incrível, aritmética. cara. Incrível. Assim, eu não tenho a capacidade de parar e falar assim, pô, não, vou criar uma música dessa matéria com essa
com essa melodia aqui. Pra mim, isso aí é muito profissional. Mas às vezes vem, né? Ou vem ou não vem. Não sei o que escolher. E o mais legal é que isso fica eternizado e serve como portfólio pra você. Tipo, eu nunca mais dei aula de equação de segundo grau sem usar a paródia, tipo, no início da aula. Ou então no final, quando eu já expliquei a matéria toda, né? Então, assim, tem alguns conteúdos, por exemplo, regra de sinal, que tem a música da Luísa Sonza, que eu fiz. Equação de segundo grau, que tem a música da Anitta. Que o pessoal já sabe. Tipo assim, às vezes o aluno se matricula no curso de novo, no ano seguinte, só pra ter essas aulas de novo e ver a música ali, tipo, a paródia, e eu cantando, e... Professora, eu tive aula com você ano passado, mas eu quero ter esse ano de novo. Cara, que barato, isso é um recurso, né? Muitas vezes as pessoas não entendem. Isso é um recurso. Muito poderoso, cara. E às vezes eu tô ali no meio da aula. Gente, peraí, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Aí eu apresento a tela e abro lá no Instagram. Gente, olha esse vídeo aqui. Aí fala, lá vem a professora, gente, o que ela vai apresentar? E aí eu pego algum vídeo lá, tipo, tem um vídeo meu explicando frações, aí eu faço umas palhaçadas no meio do vídeo, aí eu dou um berro, aí eles gostam, ih, professora, que maneiro, não sei o quê. Maneiro. E assim vai, né? Assim, essa questão do lúdico, eu acho que influencia bastante, né? O aluno não tá esperando algo, o aluno tá esperando eu entregar aquela aula bem padrão, né? Tipo, a pessoa começa a ter aula comigo, ela pensa o quê? Ela é professora de matemática, ela vai me ensinar ali soma, subtração, divisão, multiplicação, problemas, e vai ser aquela aula que eu já tô acostumado, que, né? Quadros, giz ali, ela explicando e tal. E aí, quando ele tem a primeira aula comigo, ele fala, meu Deus, quando é a próxima? Tem uma quebra de padrão muito grande, né? Meu Deus, que loucura! E aí, eu tento mostrar pro aluno que a aula não segue um padrão. Esse padrão de aula que existe foi algo que foi criado por alguém, mas nada impede da gente criar novamente de uma outra forma, né? Que se adeque. Sim, é isso aí. Né? E eu tento fazer isso, porque principalmente eu tento usar a ferramenta de que a pessoa não está esperando. Eu vou fazer algo inesperado. Por exemplo, tá todo mundo ali quieto, prestando atenção, e eu tô fazendo aquela aula padrão. Do nada eu falo mais alto. Oi! E aí todo mundo, professor, por que você fez isso? Não, queria ver se vocês estavam aí atentos. E aí eu faço alguma brincadeira, algum trocadilho, né? Alguma piadinha, alguma gracinha, aí fica todo mundo ali, ai, que legal, não sei o que, já fica todo mundo mais atento. Então, é uma ferramenta, né, que eu tento usar. Duas observações com relação ao YouTube agora, né? A primeira, e voltando a falar de música, é que o Paulo Pereira, que inclusive vem aqui semana que vem, né? Não sei se semana que vem exatamente, mas vem esse mês. Então. E ele tem, eu acho que alguns dos vídeos mais visualizados dele no YouTube, que são milhões de views, são exatamente as musiquinhas que ele fez. Aí tem uma do Vitor Clay, que é o Sol, mas aí é um vídeo que é uma paródia, uma equação do segundo grau também. Menos B sobre 2A, é mó barato. E tem outro que é uma música da trigonometria, que tipo, aquele mesmo esqueminha que você fez, só que é um gatinho, todo tosco, assim, dançando, e a parada tem 40 milhões de visualizações, mas sinistro, cara. Sim, e às vezes, assim, é algo simples, às vezes, que dá pra gente fazer. E assim, eu fico pensando, assim como eu tenho a ideia de fazer alguma coisa e faço, eu fico pensando, outras pessoas devem ter também, só que não fazem. Exatamente. Só que não fazem, entendeu? Porque, assim, nós somos seres pensantes, a gente tem ideias, a gente, né? Só que muita gente não faz e fica por isso mesmo, e fica aquela educação engessada. Já estão fazendo, ou então, vou passar papel aqui. Porque a pessoa que não faz, porque acha que está sendo ridícula, é porque ela julga a outra pessoa como ridícula, então por isso que ela não faz. Sim. Ela acha que vai passar vergonha e tal. Sim. E o que a galera não percebe, cara, é que, assim, para você prender o aluno ou atrair o aluno, não é a parte técnica de matemática. Exatamente. É o teu comportamento, é você, pessoal. É você. Não é técnico. É você. Então o cara, às vezes, ele quer ser um excelente professor e ele dedica muito tempo estudando a parte técnica. Óbvio, tem que estudar, você tem que saber a parte técnica, mas vai chegar uma hora que tá todo mundo nivelado na parte técnica. Exatamente. Todos os professores razoavelmente bons de matemática sabem a mesma coisa tecnicamente. Exatamente. Daqui pra frente, é comportamento. Então, se tu vai dar aula, sei lá, pra uma turma de escola naval, IME, ITA, o teu comportamento vai ser um. Se tu vai dar aula pra uma galera de ensino médio, o teu comportamento vai ser outro. É isso que vai diferenciar. E tem a galera que não entende. Aí não faz as coisas, não faz nada. E é como você falou, né? Essa maneira de você provocar afeto nos alunos é tão poderosa que muitos alunos resolvem fazer a matéria de novo com você
pela hype, né? Pela vibe boa, pelas musiquinhas e tal, né? E o segundo ponto que eu ia falar do YouTube, agora que você falou que teve uma época que você foi afetada, a sua produção de material bacana, vamos dizer assim, de material legal, diferente, né? Foi afetada por hater. Eu vi que seu canal do YouTube, ele tem uns vídeos, mas eles são um pouco mais formais, assim, Sim. né? Foi nessa época, então, que você tava meio receosa de fazer... Uhum. Então, mais ou menos, o que acontece? Nessa época que eu tenho os vídeos mais formais, eu tava começando... Que são muito bons, tá? Só pra dizer, são muito bons, mas eles são formais. Eu né? tava começando ali no digital, de modo geral. Foi na mesma época que eu criei o Instagram. Uhum. E a minha ideia no início era postar um vídeo por semana no YouTube e fazer os posts diários no Instagram. Era essa a minha ideia. Só que eu fiquei muito presa nessa questão de que hoje eu vejo que foi uma bobeira, mas eu fiquei muito presa nessa questão de, tem que estar perfeito pra eu postar. Tipo, eu tenho que estar num estúdio, eu tenho que estar o quadro ali maravilhoso, aquela luz e, tipo, vários efeitos e eu... E aí eu postei uns 3 vídeos lá e depois eu falei, não... Deixa pra lá, deixa quieto, não tá legal ainda, quando eu tiver com os equipamentos que eu quero. E aí eu fui adiando e deixei o YouTube parado. E ainda assim tem pessoas que se inscrevem lá achando que vai sair alguma coisa. Vai sair, gente, calma. Vai sair. Vai sair. A gente vai inscrever o Profcast lá pra dar um incentivo. E aí eu meio que abandonei esse projeto do YouTube, mas agora pra 2023 eu pretendo voltar, Uhum. né, com os vídeos, nem que sejam semanais, quinzenais, pra dar aí uma alavancada lá no perfil. Mas era essa questão, como é que eu posso dizer? Que os professores têm, de modo geral, quando vai produzir conteúdo pro Que YouTube. não é bem preciosismo, mas uma vontade de fazer uma aula com uma qualidade mínima, né? Isso. Agora eu vou fazer um contraponto aqui, cara. Se você pegar os primeiros vídeos do Cabral, do Curió, eles não ligaram pra isso não, cara. Sim. E o Curió passou de 1 milhão, já tá em 1.200.000, sei lá, tá crescendo Cara. vertiginosamente. E o Cabral vai bater 500 mil esse ano. Nenhum deles teve essa preocupação, não. O negócio deles era fazer. Eles têm exatamente o teu perfil, entendeu? Eu acho que você tem que capitalizar isso e eu acho que expandir pro YouTube é uma boa pra você. Sim. Para educação é porque assim, o YouTube ele é uma plataforma de pesquisa, não é uma plataforma de vídeo. E assim, eu sou muito grata ao digital, né? Eu tento até fugir dele. Não Né? dá. Falar assim, ano passado eu falei isso, vou sumir do Instagram, não vou ficar nem postando nada. Vou ficar só no meu pessoal lá, que eu posso postar minhas besteiras, falar minhas besteiras, ninguém vai me zoar e tal. É isso, e fiquei lá no pessoal. Aí esse ano deu uma virada de chave. Falei, não, vou voltar. E se não gostou, me dá unfollow. É isso, exatamente, se cara. Se não gostou, é isso. A pessoa tem o poder de apertar o botãozinho azul ali de É muito legal seguir. essa liberdade que o Instagram te dá, né? O Facebook, ele era um negócio um pouco mais invasivo na medida que você fazia uma amizade. Aham. Mas o Instagram não, cara. Tipo assim, eu parei de te seguir de boa. Se você quiser parar de me seguir também, você para de me seguir, não tem problema Sim. nenhum, entendeu? A força é menor, né? Exatamente. Eu consigo parar de te seguir e continuar trocando ideia contigo. Exatamente. Agora, deixar de ser amigo é muito forte, mano. É muito forte, né? A No pessoa desfez a Facebook. amizade. Tem uma muito carga, forte, né? É muito forte, é muito forte. Eu fugi um pouco disso. Tipo, eu tentei mascarar o digital ano passado. Fiquei lá no meu pequenininho mesmo, de 1.000 seguidores. E aí eu falei assim, não, vou parar, tipo, vou voltar. E é isso, eu sou assim, quer você goste, quer você queira ou não, vou ter que me engolir. Sim. Cara, e você postar coisas suas nesse de matemática é bom pra caramba também. Porque chega uma hora que as pessoas querem te conhecer. Sim. Tipo, o que a professora faz quando ela não tá dando aula? Que na escola é isso. Na escola o professor parece que ele nasce ali na sala, acaba a aula, ele vai embora. Exatamente. Final de semana. O professor não existe final de semana. Tanto que, cara, direto, às vezes encontrava, né? Quando dava mais aula, aluno em shopping ou na praia, a primeira pergunta que o aluno fazia era: caraca, professor, tá fazendo o que aqui? Sim. Pô, irmão, tô na praia, tá fazendo o que aqui? Tô na praia. É que o professor, ele cria essa imagem de que ele só dá aula, né? Ele só tipo, trabalha. assim, Tem essa afasta. imagem enraizada Tem. Sim, no exato. professor. Tem. Né? Tem. Você olha pro professor. Eu mesma pensava isso quando eu era aluna. Tipo assim, o professora de matemática, ela vive dando aula. Vai sair daqui, vai pra outra turma, e depois Sim, ela vai pra outra. Pra O professor é uma entidade. Ele é uma entidade, né? Eu só não pensava isso porque eu tinha 2 professores em casa. Então eu sabia que eles tinham uma casa, eles comiam É. e tal.
Mas eu tinha esse pensamento também. E assim, eu lembro que quando eu era pequenininha, né? Eu tinha uma professora de português e eu era amiga do filho dela. E eu perguntava pra ele, o que a sua mãe faz em casa? É tipo um mistério, né? Aí ele, como assim? Ela faz comida, ela isso. limpa a casa, ela sai comigo. Eu falei, ela tem uma vida normal? Que maneiro, É cara. porque professores eram intocáveis. Sim, Intocáveis. Assim, isso ajuda e atrapalha. sim. Porque com certeza a gente, quando era aluno, eu principalmente sou mais velho que você, a gente respeitava muito mais, porque era intocável, pô. O cara tava ali, Sim. ele era a sumidade, depois ele ia desaparecer, Não, ia assim, pra outra aula. Tem um lado ruim. Eu não vou falar também que é só flores, né? Essa personalidade que eu tenho. Tem um lado ruim também, por exemplo, eu ser assim, tipo, ser pra frente, ser amiga dos alunos, ter essa questão do afeto, isso faz muito aluno confundir as coisas também, Sim. né? Então, assim, tem muito aluno meu que me segue e às vezes perde a noção Imagina. de até onde pode ir. Fala, caraca, professora, tá na praia, não sei o que, não sei o que lá. Tipo assim, Teu amigo, né? meu amigo, tipo, tá Porque falando... pra eles é até um sinal de status, né? Olha só, eu sou brother da Sim. ProJoyce. Brother da ProJoyce, né? Posta na praia, o moleque e tem surge ali do uma lado. aluna minha que é muito engraçada. Tem uma aluna minha que ela posta coisa comigo, tipo, às vezes, sei lá, encontrou comigo na rua, ela posta e não fala minha professora, ela fala minha amiga Joyce, não sei. Ah, é o status. É, pode crer. Você que encontra a Joyce na rua e posta minha amiga, ó, tomou uma chamadinha de leve. Não, gente, pode postar. Amo vocês. Cara, mas isso é real, assim. Eu quando dava aula, eu era esse perfil de resenha, de trocar ideia, e a galera realmente confunde. Às vezes até pra tu dar uma chamada mais firme, principalmente ensino médio. Pô, tu vai dar um esporro mais firme ali, tu tem que saber se Não, colocar mas eu tenho uma muito bem. estratégia, vou contar pra vocês. Vai virar corte, hein? Todo mundo vai saber. Ó, atenção, todo mundo vai saber a estratégia da Joyce. Tem Vai uma lá. estratégia. Vai lá. Mas eles sabem também que é estratégia. Quando. Isso funciona mais pros grandes, né? Pros pequenos eu nunca testei, mas pode ser que dê certo também. Mas na minha turma presencial é tudo adolescente, assim, jovens adolescentes. Que é Enem, pré-militar, né? E aí, às vezes, eles estão muito falantes, estão naquela empolgação. Às vezes o assunto tá até maneiro, mas eu tenho que dar aula, Sim. né? Aí eu, gente, vamos lá e tal, sei o quê. E não tá funcionando. Eu, gente, por favor, atenção. Não tá funcionando. Aí eu, feirantes! Tá vendendo o quê? Tá vendendo ovo, tá vendendo cenoura, morango, Trufas. trufas. Trufa é clássico. Aí todo mundo para. Como assim, feirantes? A professora ficou maluca. Falei, só assim pra vocês olharem pra mim, né? Então, ó, silêncio aí, daqui a pouco vocês continuam, vamos aqui pra aula. Aí explico, Volta. Ó, aí depois eles voltam. Agora pode continuar a feira, vamos lá, tá liberado. Cara, e é isso, assim, ter esse momento na aula, eu por ser assim, por falar muito e tal, pô, eu acho importante eu deixar lá, sei lá, 5 minutinhos, pô, resenha aí, Sim. mano, conversa. Extravasa. Porque eu estou te dando essa permissão de 5 minutos. Você não tá falando a hora que você quer. E às vezes até eu participo da conversa Eu ali, também. de boa, tipo, tá ali, eu boto a matéria no quadro e dou aquele tempinho pra eles copiarem, né? E aí eu tô lá resenhando, professora, vai ter a festa do fulano de tal. Professora, tu não sabe quem pegou quem? Eu falei, me conta, garota. Cara, Me conta, pelo amor de Deus. Vai, professora, eu vou te contar. Mas não, porque fulano fez isso, isso, isso. E ainda fez isso, isso, isso com a Beltrana. Eu falei, mentira. Ah. Falei, sério? Garota, não acredito. Não foi fulano? Eu falei, foi. Mas uma boa fofoca é sempre uma boa fofoca, né, cara? Isso aí não tem como fugir. né? Não tem como fugir, cara. Ó, Não uma coisa que eu faço hoje eu pego as turmas de 9º ano, que funciona, pô, tem funcionado muito bem. Eu levo caixinha de som, eles ficam pedindo pra ouvir música, cada um no seu celular, no fone e tal. Quando tá copiando não me incomoda não. Só que aí eu levo uma caixinha de som, deixo a caixinha de som lá tocando, boto o volume que eu quero, que sempre é baixo. E aí o trato vai rolar música se todo mundo puder escutar música. O trato é esse. Então, cara, todo mundo quer escutar música, então geral cala a boca. Eu vou botando a matéria no quadro, é um silêncio bizarro na sala e a música tocando. Que tipo de música? Vando? O que eles quiserem, mano. Já toquei proibidão, pô. Entendi. Vai, tipo assim, proibidão, assim, aí agora quando você escolhe, louvor. Dependendo Entendi. do lugar que a gente Sacou? trabalha, a gente Pô. tem essa liberdade, né? É. Principalmente se for preparatório, assim, cursinho. Não, e lá, pô, a escola bem É mais de livre, boa. né? é a escola pública. Então, assim, e põe Queimados. Então, é uma cidade muito afastada. Tem gente que não escuta as músicas que ele escuta na bolha dele, só. Sim. Pô, ele vai ter o direito de escutar também.
Então tem uma playlist. Quando é alguma coisa muito bizarra, tipo um proibidão muito bizarro, aí não rola. Sim. Aí não tem como eu colocar ali porque eu tô dentro da escola. Mas quando são os proibidões, tipo, leves, com aqueles cortezinhos, sabe, que toca na rádio? Tô ligado. Então, fica ali baixinho, todo mundo tá copiando, o cara tá copiando ali bonitinho, certinho e tal, de boa. E, cara, e não atrapalha, pelo contrário, é um recurso que ajuda, porque quando chega a hora de eu explicar, de eu falar, vou pausar tá todo mundo aqui, tranquilo, já. pause e a gente vai pra explicação. Não, beleza, Trindade, já. Explicação, cara, eles não falam, eles relaxaram com aquilo ali. Então, assim, eu prefiro, por exemplo, fazer isso do que ter que ficar o tempo inteiro fulano, celular. Aí a menina, tipo, bota o cabelo, bota o fone e fica assim. Meu bem, eu sei que você tá com fone. Pô, aí um calor de 40 graus, o maluco com casaco, com capuz. E, cara, pô, eu não vou ficar tomando conta de fone. Então eu boto a música, pô, pronto. Se o problema é a música, eu coloco a música. E, cara, é recurso. Assim, são recursos que a gente tem disponíveis pra gente poder usar. Aí usa quem quer da maneira que quiser, óbvio. Você não vai atrapalhar o andamento da aula por isso, né? Mas eu funciona. acho que a falta de liberdade que algumas instituições dão pro professor retiram os recursos que eles podem usar dentro de sala de aula para melhorar a aula. Com certeza. Eu vou dar um exemplo de uma escola, não vou falar nomes, de uma escola que eu trabalhei e que essa escola dificultou eu conhecer a minha versão. Porque foi a primeira escola que eu trabalhei antes de criar Instagram, antes de dar aula em cursinho, que era uma escola tradicional, era evangélica, a escola. Então você já imagina, né? A princípio, quando eu entrei lá, os professores não tinham uniforme. Tipo, você podia ir com a roupa normal, mas claro, tinha que ter bom senso, né? Não ia botar uma sainha curtinha, um decote. E eu ia lá com a minha roupa normal. E aí, depois que eu comecei a trabalhar lá, eles enfiaram o uniforme, né? Não, tem que usar o uniforme agora. Por sua causa. Não falaram que foi isso, mas eu sei que foi. Ficou bem nítido. Nos bastidores me falaram que foi. Que doideira. Não, vai ter que usar o uniforme, não sei o quê. Aí falaram, você chama muita atenção, os alunos ficam mexendo, não sei o quê. Eu falei, tranquilo. Aí, e lá, além disso, né, além da questão do uniforme, que eu também não me importo, tipo, pra mim é até melhor que eu não gasto minhas roupas. Sim. Eu não podia, tipo, ser desse jeito. Eu tinha que dar aula padrãozão, quadro, giz, explicação, seriedade, não tinha relação, tipo, professor e aluno. E por ser a minha primeira experiência profissional, isso deu um bug na minha cabeça, tipo assim, eu sou assim? Eu sou isso aqui mesmo? Tipo, bugou, deu um bug, tipo, deu uma pane nesse... será que eu vou me encontrar em algum lugar? Será que alguma escola vai me acolher, né? Sim, será que todas as escolas são assim, né? Deu um pane na minha cabeça, eu fiquei assim, caramba, eu sou chata, que Não, droga. que isso, cara. Aí, eu sei que nessa mesma época, eu dei aula para algumas turmas do Fundamental 2 e do Ensino Médio também, né? Eu dava aula para os dois segmentos. E aí passou, eu sei que não podia nada, não podia brincadeira, não podia nem aceitar aluno no Facebook, nem no Instagram, tipo, não podia, tipo, era a regra da escola mesmo. O Instagram tinha que ser fechado? Eu não tinha o perfil no Instagram ainda, então pra mim era de boas, tipo, meu perfil já era privado mesmo, então, tranquilo. Aí passou, eu saí de lá e fui dar aula num curso, na mesma região, né, um curso diferente da mesma região. Esse curso, a coordenadora é minha amiga. Beijo, Andréia. Essa pode falar o nome, né? Beijo, Andréia. Cadê a Andréia? Andréia. Beijo, meu amor. Coordenadora é minha amiga. O único nome que ela falou no negócio inteiro. Então, Andréia. Tamo junto, Andréia. Ela merece. Beijo, Andréia. Beijos, Andréia. E aí, nesse curso, coordenadora, nossa, um amor de pessoa. Ela falou assim, não, fica à vontade, tipo, a sala é sua, faz o que você quiser, se você quiser subir nas paredes. Que legal, você tentou? Não, vou fazer essa experiência depois. Vou gravar um vídeo, vai viralizar. Que maneiro. Vai. E aí eu falei, não, tá bom. Aí, nos primeiros dias de aula, eu fiquei meio travada, falei assim, será que eu posso mesmo? Será que não vão me demitir? E aí, aos poucos, eu fui me soltando. Até que um belo dia, chegou uma aluna nova nessa turma. E quando ela entrou, ela fez assim. Quando me viu, ela fez assim. Aí eu já fiquei assim, porque é muito aluno, eu não lembro, né? Se eu já dei aula pra ele, se eu não dei. Aí eu, poxa, você assustou comigo, será que eu tô... Minha roupa tá amassada, tô com feijão no dente. Algum pombo cagou no meu terninho, né? Ela fez assim. Aí eu, oi, tudo bem? Ela, oi, professora. Aí eu, você me conhece?
Você me deu aula lá no colégio vizinho? Quase falou o nome, hein? Aí eu, veio aqui. Aí, você me deu aula lá no colégio vizinho, eu posso entrar? Eu falei, fica à vontade, não sei o quê. Que legal. Aí ela, nossa, você tá tão diferente. É você mesmo? Que legal. Você tá tão diferente. Eu falei, então, essa sou eu, de verdade. Eu diria que nesse caso não tem certo nem errado, é uma questão de perfil, né? Você estava numa escola que evidentemente exigia um perfil que não era adequado a você e tá tudo bem, né? Certamente eles vão encontrar um professor com as características e vai ter escola que vai aceitar o seu perfil como tem, de fato, você está sendo disputada ali, né? A palavra é a autonomia, né, cara? Sim. Quando você tem autonomia para trabalhar, esquece. Para ser quem você é, Joyce, eu acho que essa aqui é a questão. Fica muito mais fácil. Joyce, temos apenas mais uns minutinhos, infelizmente, porque o papo tá ótimo. Pô, que resenha boa. Mano. Exato. Então a gente vai continuar, né? Sempre continua. Joyce, é o seguinte, essa parte aqui não é sempre que tem, é a terceira vez que a gente está fazendo. Isso aqui são trocadilhos muito ruins de matemática, mas muito ruins. Mas qual que é o lance? Você é uma pessoa extremamente sorridente. Então acho que a pessoa acerta, porque só você que vai rir disso. Ninguém vai... isso aí. Talvez. Então, ó, a partir de agora... Vou tentar ficar a partir de agora, câmera em mim aqui pra mostrar. O padrão é esse aqui. Ó, seriedade. Isso aqui é sério. Sim. Então... A gente vai começar. Eu vou começar com. Eu já tô rindo. Não, mas então, você tem que ficar séria. A partir de agora é sério. Isso. Não vale rir. Então, ó, eu vou começar com uma aqui. Mas se você rir dessa, eu já sei que você vai rir de quase tudo. Então, essa é pra testar, tá? Se Jesus chegar no Monte das Oliveiras e disser, aspas, y é igual a 2x² mais 4x menos 5, preste atenção, pois é uma parábola. Pronto, vai rir de tudo, vai. Sério. Vai ser uma pergunta. Ridículo, né? Vai ser uma pergunta. É daí pra pior, tá? Mas sério agora. Não, sério. mas tá... Vai. Qual é a cor? Eu gostei. Foi boa. Muito Bem educada, bolada. né? Muito educada. Ela quer voltar, né? Muito ela quer educada. voltar. Muitíssimo educada. Essa é a senha pra dizer, eu quero voltar aqui no Profcast. Mas vamos Qual é lá. a cor do plano cartesiano? Não? Coordenada. Ai, meu Deus do céu. Falei no ritmo certo. Falei que era muito ruim. Ó, Entendeu? Cor. Não, você falou, nada, seu delivery foi sensacional. Foi legal? Obrigado. Essa é uma piada conceitual. Treinei muito. Essa é uma piada conceitual. Como você passou em análise de primeira, você vai entender. Como é que o matemático cerca todas as ovelhas do mundo? Essa é bizarra. Essa é trizarra. Esse é tipo Mas tem que ficar sério. desafio. Cadê que sorriso de canto de boca é isso aí? Esse é um desafio. Isso. Como é que Fica o sério. matemático faz para cercar todas as ovelhas do mundo? Faz um cercado em volta de si mesmo e define isso como estando do lado de fora. Porra, essa é Isso muito é sensacional, Essa é genial. Essa é genial. Sério. Eu tentei Essa é digna. Não, isso aqui é digno de cair na prova. É mano. muito bom. Isso é muito bom. Eu Isso vou é um botar- gênio. Eu vou botar essa no meu Instagram hoje, mano. Esse danado é um gênio. Eu vou Esse botar danado... esse desafio no meu Instagram hoje. É isso. Deixa eu ver uma outra aqui. Uma de pergunta. Joyce, sério. Você tem que ficar Ah, sério. tem que ficar sério, é Isso, verdade. sempre sério. Fazer cara que eu faço na academia. O que é pior que ser atingido por um raio? Não sabe, Joyce? Eu sabia essa, eu esqueci. Fala. Ser atingido por um diâmetro. Ah, é verdade! Meu Deus. Pra quem não entendeu, né? É que o Eu diâmetro é sabia 2 dessa, vezes o essa raio. aí. Eu achei que você fosse acertar essa. Vai. Essa é muito maneira. Joãozinho conta... Não, você tem que parar de rir. Essa é uma história, né? Tô sério agora. Joãozinho conta ao pai que tirou 0 em matemática. Ele tá explicando por que tirou 0. Ele falou assim, a professora perguntou quanto dá 2 vezes 3. Eu respondi que são 6. Daí ela perguntou em seguida quanto é que dá 3 vezes 2. Aí o pai, mas não é a mesma merda? Aí o Joãozinho, foi o que eu respondi. Podia mudar. Coitado do Joãozinho, né, cara? Cara, o É sempre o Joãozinho que se ferra, né? Sempre. Vá, eu vou fazer... O Joãozinho sempre se ferra na história. Essa foi bonitinha. Vai. Essa aqui é pra ela acertar. Essa você vai acertar com certeza. Ah. Absoluta. Essa é absoluta, você vai acertar. Vai sair daqui com o troféu de acertou. Oh, meu Deus. O que o MMC tava fazendo no pé da escada? Ih, gente. E ela não sabe, cara. Essa eu que esqueci. isso? Não é possível que tu não aprendeu isso na faculdade. Joycezinha da zoeira não sabe essa. Pô, caramba. Não, me ensina essa, que essa eu Estou vou fazer. decepcionado. O que o MMC tava fazendo no pé da escada?
Esperando. Ah, o MDC! Tá maluco? 8 pontos. 8 Que pontos. resenha. É isso. Só faltou a palavra esperando, pô. Ó, o Neto fala, vó, me ajuda a encontrar o X. Aí a avó, que horror, ainda não encontraram? Desde o meu tempo de escola tava à procura dele. Essa é uma boa crítica, né? Isso é uma crítica social. Essa é uma boa crítica. Oh, meu Deus. Foi, né? Foram todas. Não, tá não, essa falta a daqui. primeira, É, falta manda a aí, manda primeira. Essa aqui é coitado do aluno, Mas tem que né? saber Essa o delivery, você sabe o Pô, delivery? não, então faz você. É, Eu pô. não- essa é uma responsabilidade muito grande pra mim. É. O aluno, assim... Gente, sem preconceitos, tá? O aluno assiste uma aula de álgebra. Revoltado, ele diz ao professor, eu nunca vou usar isso na minha vida. E o professor, você certamente nunca. Mas os outros alunos inteligentes talvez usem. Oh, meu Deus. Outra Isso, crítica social também. Que isso. Uma crítica cognitiva. Essa não pode fazer na escola. Não, essa não pode. Inclusive, eu vou cortar do podcast Brinks, não vou. Não repitam isso em É casa, isso. Inclusive, você nem riu, né, Joyce? Eu vou botar um... É porque eu sou... Bota um emoji Isso. sorrindo. Sério. Não, Pronto. sério, Bota sério. um triste, pô, pra Isso. parecer que você não riu. Doutora Joyce, um grandíssimo prazer. Infelizmente, a gente tem que encerrar agora, mas a gente ficou muito feliz com a sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Me senti honrada. Pô, resenha muito boa, que isso. Palavras finais e quem você indicaria? O microfone é seu. Quero agradecer, né, pelo convite. Fiquei muito feliz. Não imaginava que fosse tão bom. Estou viciada agora em podcast. Que maneiro. Podem me chamar para Só outras. Só não vai abrir um concorrente, hein? Você vai ganhar. O seu esquece. Né? E tô muito feliz de estar aqui, de compartilhar um pouquinho da minha história. Contei coisas aqui que tem amigos meus que nem sabem. Pô, que honra. Então, assim, fiquei muito feliz de ter me sentido livre, né, de contar, de compartilhar com vocês. E tem que indicar alguém, né? Fica à vontade. É de bom tom. Eu indicaria... Só que não é aqui do Rio, né? Tem que ser do Rio. Não tem problema Não tem nenhum. problema. Não, é universal. Eu indico Matemática com a Dai, professora Daiane Soares, maravilhosa, a mesma Show. energia que eu. Muito Ó. bom. Se ela vir aqui, vocês vão ver. Dai, É você uma está outra, intimada, é uma outra versão de Joyce. Que legal. É Joyce and Dai. Que legal, cara. Pô, que bom bacana. demais. Muito bom. Ai, sério, depois eu vou mostrar o perfil dela pra vocês. É muito, Ótimo. Por muito favor. legal. Então tá ótimo. Muito obrigado. Cara, tirou muita onda. Muito obrigado. Que resenha boa demais. Fiquei muito feliz. Muito obrigado, tá? É Obrigada muito bom a ver, vocês tipo, pelo professores assim. A gente convite. chama os professores que a gente chama aqui, a galera é sempre assim, né? Sim. Ver que a galera gosta do que tá fazendo. Essa é a ideia. Essa foi a ideia inicial do Profcast, né? Sim. Chamar professores pra, acima de tudo, incentivar a galera a continuar sendo professor. Sim. Precisa. Talvez alguém do lado de lá da tela se inspire. Certamente muitos vão se inspirar, como muitas pessoas comentam já. Eu tenho certeza que o seu episódio vai ser um divisor de águas no nosso projeto Ai, em que vários legal. sentidos. Então, muito obrigado pela Fico presença. muito feliz. Família, beijo, muito obrigado. Aguardo todos os comentários e inscrições de vocês. Estamos juntos sempre. Valeu. Valeu. Bye!